Amém, queridos? Voltamos. Último bloco do nosso programa, Reconciliação e Graça, o momento da palavra de Deus agora, né? Coisa boa, mais um momento especial da palavra de Deus na nossa vida, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, é uma coisa boa. Hoje, 16 de junho de 2025, né? Que horas agora aí, Jonathan? 16 horas e 28 minutos aqui na tarde da Melodia. Quero mandar um abraço mais uma vez para os nossos irmãos lá da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Meu irmão Jackson aí ouvindo, mandou um alô aqui, que tá ligado com a gente aí. Deus abençoe a sua vida, continue abençoando você, meu irmão, e todos os irmãos da nossa igreja linda, maravilhosa. Você que não tem igreja, venha, certo? Participar, fazer parte dessa família maravilhosa que é a Igreja Episcopal, situada ali na rua Pastor Valdomiro de Oliveira, 1089, no bairro Candeias, ali por trás do Santo Antônio. Você, né, passa ali, tem um material de construção ali, a entrada do bairro Bem Querer, você sobe, ali você vai encontrar a nossa igreja, né? Igreja linda, maravilhosa. Não é porque eu sou pastor da igreja não, mas é uma igreja, né, acolhedora, que tem um lema de amar, né, o próximo, né? Que esse é o lema do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, estamos aqui dando continuidade o nosso programa, e eu queria meditar com você, foi o tema do sermão de ontem, né? Esse texto falou ao meu coração, né? Que é o momento em que Deus renova a sua aliança com Abraão. Lá em Gênesis 15, capítulo 15, os versos de 1 a 6. Diz, olha, depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. E Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Queridos, olha, eu creio que Deus fala, né? E esse texto, ele mostra um momento na vida de Abraão, né, que ele teve ali uma experiência com o Senhor. O verso 1 diz aí que foi numa visão, né? A palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, né? Então foi uma coisa especial na vida de Abraão, né? Se está dizendo que foi a palavra do Senhor que veio a Abraão, então ele ouviu a voz do Senhor, né? E eu creio que Deus falou, ele ainda fala, e fala de forma tão real que é impossível de deixar de ouvir a sua voz, né? A gente precisa crer nisso. Mas eu creio, né, a nossa igreja, ela crê que Deus fala, mas fala por meio da sua palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus. Essa palavra é viva, poderosa e eficaz. Então, Gênesis 15 diz aí no verso 1 que depois destes acontecimentos, Deus apareceu a Abraão e falou com ele. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte, depois de que acontecimentos? Né? Esse texto que eu li, os versos de 1 a 6, não diz isso. Não diz o quê? Não responde. Então, precisamos ver a resposta nos capítulos anteriores. Então, a partir do capítulo 12 de Gênesis, a gente vê o chamado de Abraão. E a partir daquele chamado que Deus manda ele sair da sua casa, da sua parentela, e diz, olha, vá para uma terra que eu te mostrarei. A gente precisa entender que coisas boas e coisas ruins aconteceram na vida desse homem. Coisas ruins, a fome, fuga para o Egito sem consultar a Deus. Abraão mente acerca da mulher, ele recebe no Egito riquezas, servos e servas, aquelas riquezas que ele adquiriu ali, levou a separação entre ele e Ló. Lá do Egito,
Saiu a serva H, que hoje é um problema até hoje, as duas nações que brigam aí, né? Abriu uma ferida na relação familiar. Também aconteceu uma guerra com 4 reis, mas também aconteceu coisas boas. A promessa de uma terra, a promessa de uma grande descendência, a bênção do rei Melquisedeque, quando Abraão paga o dízimo. E o que isso, né, tem a ver com a nossa vida, queridos? Eu quero dizer para você que Deus, ele fala com você no meio dos acontecimentos normais da sua vida. O que aconteceu com Abraão nesse momento, com Abraão, na vida dele, acontece comigo e com você. Deus fala, mas ele fala, querido, no meio dos acontecimentos normais, no dia a dia, né? No nosso trabalho, sabe? No trânsito, em qualquer lugar, sabe? Nos acontecimentos ali diários. Não é preciso um clima celestial ou místico para Deus romper o silêncio e falar. Deus nos fala pelos caminhos da sua providência. Mas o que precisamos é de 3 coisas. Precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para perceber. Talvez antes de você, né, ouvir esse programa, você tem enfrentado circunstâncias difíceis, ouvido insultos, sofrido prejuízos financeiros, sentido a dor da solidão, se decepcionado com pessoas, se frustrado com seu cônjuge, doenças, más notícias sobre sua saúde, lágrimas foram derramadas. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, é no meio desses acontecimentos que as coisas podem mudar. É no centro da tempestade, como aconteceu na vida daqueles discípulos, que Jesus pode aparecer a você de forma inusitada. É na agitação da crise que a porta da esperança pode se abrir para você. Eu quero, em nome de Jesus, hoje, pedir a você, com fé, comece a olhar para frente. Tem coisa nova pela frente. Aprenda a caminhar na vida. Abraão precisava virar a página da sua vida. Ele estava olhando para trás, olhando para as promessas de Deus e, olha, duvidando do Senhor. E tem muita gente assim. Pessoas que precisam virar a página. Há pessoas que depois desses acontecimentos que eu falei aqui, elas se encolhem na caverna, ficam deprimidas, doentes, ou elas podem decidir ouvir a voz de Deus. Há pessoas que depois desses acontecimentos, elas ficam amargas, muitas delas, e eu já vi pessoas assim, se revoltam contra Deus, fogem da igreja, como Pedro fugiu do Senhor, em fuga, como os discípulos no caminho de Emaús, estavam em fuga, revoltados contra Deus, achando que a paixão tinha acabado na sexta-feira, a morte. Mas a gente precisa, em nome de Jesus, crer que tem muita coisa pela frente. É depois desses acontecimentos, queridos, que as coisas mais sublimes podem começar a acontecer na sua vida. É no meio desses acontecimentos normais da sua vida que Deus fala com você. O texto nos diz que Deus falou com esse homem, com Abraão. Deus se manifesta. Quem aqui não tem a experiência de dizer que Deus se manifestou no momento de luta, no momento de dificuldade, no dia a dia? Eu creio nisso, Deus se manifesta. Deus, ele vem com a sua providência. Deus tem uma palavra específica naquele momento da nossa vida. Deus falou aqui, queridos, com Abraão, e Deus fala com você, Deus fala comigo. Deus tem uma palavra para você hoje, e essa palavra é para a sua vida, de renovo para o seu coração. Mas Deus, ele só fala, ele só se revela para aqueles ou para aquelas
que dá ouvidos a essa palavra. E essa palavra, para a vida de Abraão, ela revelou 3 coisas. A primeira, revelou o cuidado de Deus. O verso 1 diz, não tenha medo, Abraão. Ele diz também para você, querido ouvinte, não tenha medo. Não desanimes, porque Deus proverá. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus cuidará de ti. Você não tem de temer, pois seu cuidado é um só, é descansar em Deus. Eu gosto de uma expressão da Bíblia que diz assim, a presença do amor lança fora todo o medo. Tem muita gente por aí, na igreja, viu? Atormentada. Tem muitas pessoas dizendo, ó vida, ó azar, ó dia, ó segunda-feira. Queridos, hoje é um dia maravilhoso, é mais uma semana que Deus está nos dando, nos abençoando, a segunda-feira. Agradeça a Deus, sabe? Por você ainda estar aqui, podendo ainda cumprir o propósito de Deus na sua vida, através da sua vida. Eu quero dizer para você, espere com paciência no Senhor. Era isso que Abraão precisava ouvir. Não tenha medo, Abraão. Não tenha medo. Espere com paciência. Pare de murmurar, Abraão. E é isso que Deus está falando para você. Pare de reclamar. Queridos, a gente só vai parar de reclamar, de murmurar, quando a gente olhar para a vida na perspectiva de Deus. Eu quero convidar você a confiar, a crer. Não tenha medo. A segunda coisa que Deus revelou foi a proteção de Deus. Ele diz aí no verso 1, Abraão, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo. Mas Deus também é o seu escudo, querido ouvinte. Aqueles que são de Deus, Ele os guarda e o maligno não os toca. Você está seguro nas mãos de Jesus e de suas mãos ninguém pode arrancá-lo. Nada neste mundo, nem no vindouro, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:30. Não importa, queridos, se o seu caminho é estreito, juncado de espinhos, o Deus a quem você serve, Ele toma você pela mão direita, o guia com seu conselho eterno e depois, com certeza, vai receber você em glória. O crente, o Filho de Deus, ele tem que andar confiado na promessa de Deus. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Isaías 54:17. Isso não significa que você não terá problemas ou adversidades na vida, mas significa que Deus será glorificado em você, e é isso que importa. Deus ser glorificado na nossa vida, mas também na nossa morte. Em terceiro lugar, Deus ele revela a Abraão que nós servimos, que eu e você também servimos ao Deus da vitória, porque Ele diz, olha, eu lhe darei uma grande recompensa. Eu quero dizer uma coisa para você, olha, essa parte as pessoas não gostam de ouvir, né? Que Deus tem uma grande batalha para você. Mas o que Ele está dizendo a Abraão é que Ele também tem uma grande bênção, uma grande vitória para você. Aqueles que esperam com paciência no Senhor. Aqueles que esperam com paciência. E era isso que Deus estava querendo mostrar a Abraão quando ele diz, não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Ele estava dizendo, olha, você precisa esperar com paciência, porque você vai receber a minha bênção, Abraão. E é isso que Deus quer falar para você. Deus é o Deus que galardoa. E esse galardão, queridos, é muito grande. Saiba que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para você. Porque Deus é o seu Pai. Jesus é o seu irmão mais velho, o seu amigo, o seu Senhor e Rei. O Espírito Santo é o seu Consolador. Lembre-se, como o apóstolo Paulo fala, o seu lar, a sua pátria, não é aqui. A sua pátria é o seu lar, é o céu. O seu lar é a casa do Pai.
A gente não pode esquecer disso. Mas, queridos, diante dessa promessa, diante, né, do verso 1 que a gente acabou de ler, do capítulo 15 de Gênesis, que diz o texto, olha que coisa, veio a palavra do Senhor numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa, né? A gente vê a limitação do homem. Em vez de Abraão cair de joelhos, confiar no Senhor, diz o verso 2 que Abraão respondeu, Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Em vez de Abraão ouvir a voz de Deus, se deleitar em suas promessas, ele apresentou alguns obstáculos. E muitas vezes somos nós. Porque Abraão, ele põe barreiras. É aquela coisa, queridos, Deus promete, mas ele não crê. Muitas vezes Deus promete para você, Deus fala com você, Deus está mostrando o caminho que você deve seguir, mas você não crê. Abraão, nesse momento, é incrédulo. E olha, queridos, que coisa! Lá no capítulo 22 de Gênesis, a gente vai ver que é o homem, né, da fé. Mas nesse momento, Abraão é incrédulo. Ele diz a Deus que não tinha filhos e o seu herdeiro era o Eliezer. Abraão, ele ergue muralhas de incredulidade, põe barreiras à promessa e não somos diferentes de Abraão. Deus, ele nos promete vitória, mas nós nos assentamos num cantinho, amargurados, dizendo, está vendo aí? Estou sozinho. Oh Deus, olha a minha situação. Sabe? Para que tudo isso que eu não consigo vencer? Eu não consigo prosperar. Essa doença continua na minha vida. Olha, essa maldição continua na minha vida, né? E a gente começa a reclamar. Abraão começa a dizer, olha, eu não tenho filhos. Para que essa herança toda? Abraão estava se encolhendo ali e limitando a revelação de Deus, a palavra de Deus. E muitas vezes fazemos isso. A Bíblia diz que Jesus deixou de fazer maravilhas em Nazaré por causa da incredulidade do povo. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, a incredulidade nos priva de bênçãos especiais. A incredulidade nos priva de bênçãos especiais. Talvez essa seja a sua queixa. Ninguém se importa comigo, ninguém me ama, sabe? Eu quero dizer para você, você pode achar isso, mas Deus ama você. Isso revela as barreiras que você coloca, as promessas de Deus. E hoje, Deus me trouxe aqui para falar isso. O Senhor quer renovar as promessas para a sua vida. Você também continua dizendo a Deus como Abraão, eu não tenho filho, eu não tenho sonho, eu não tenho projeto. Eu até quero, viu, Senhor? Mas não tenho. Hoje é o dia, queridos ouvintes, de você vencer a sua limitação. Hoje é o dia de você enfrentar os seus medos interiores. Ouse crer na palavra de Deus. Não olhe as circunstâncias, não tente justificar seus fracassos, não desista, em nome de Jesus, de esperar um milagre. Continue crendo, continue perseverando, continue buscando. Não desista de esperar o milagre na sua vida. Quantas limitações você já colocou diante de Deus, dizendo, olha, eu não conseguirei vencer. Não conseguirei ver a minha família na igreja convertida. Eu queria tanto, mas falta dinheiro, falta gente, falta apoio, falta vontade. Será, queridos, que você não percebe que agindo assim, levanta barreiras e limita o poder de Deus? Eu quero dizer para você, o Deus que eu creio, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder e Ele é o Deus do impossível.
E como Deus trata esse problema da alimentação? Do verso 4 em diante, é como se fosse o remédio de Deus para a limitação humana. Ele diz, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Deus remove as limitações de Abraão. Deus fala objetivamente. Sabe, queridos, olha, a gente precisa crer que Deus ele é poderoso para responder claramente às suas mais profundas indagações. Porque os versos 2 e 3 a gente vê aí Abraão colocando a sua limitação, falando ao Senhor. E o verso 4 é a resposta de Deus a essa indagação. Porque ele responde às nossas indagações. Segundo, Deus conduz você para fora. O verso 5 diz, então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. Abraão estava dentro de uma tenda, estava cercado por paredes de lona, ele olhava para o chão e via apenas um tapete surrado, parede, tenda. Sabe o que isso quer nos ensinar, queridos? Olha, que a visão dele estava limitada por aquelas circunstâncias. Muitas vezes, olha, é assim a nossa vida. A gente olha, só vê problema, só vê luta, né? Só vê coisa ruim acontecendo na nossa vida. Meu Deus do céu, parece que não vai passar, parece que não vai acabar mais. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus quer tomar você pela mão e retirar você da sua tenda. Essa palavra aqui, em nome de Jesus, é a palavra de Deus para você. Levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Saia da sua tenda hoje. Deus quer renovar. Deus quer renovar as promessas que Ele fez a você. Deus lhe ordena levantar a cabeça e contar as estrelas. Abraão saiu da sua tenda e não ficou olhando para baixo, para o problema, para as circunstâncias. Abraão não olhou para os lados. Deus manda ele olhar para cima. Abrir os olhos também. Abra os seus olhos. Você verá hoje que seu problema não é tão grande como você pensa. Eu quero dizer, queridos, você vai entender uma coisa. Seu Deus é maior do que o seu problema. Sabe o que Abraão fez? Abraão começou a contar as estrelas e de repente Abraão entendeu, sabe o que a gente precisa entender? Que era impossível contá-las. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você também nunca conseguirá contar o que Deus fará em sua vida. Mas pastor, eu só vejo problema, eu só vejo luta, eu só vejo dificuldade, olha, eu só vejo tanta coisa ruim acontecendo. Mas olha, queridos, uma coisa que a gente precisa ter na nossa vida é gratidão. Se a gente chegou aqui hoje é porque Deus, sabe, Ele tem cuidado da nossa vida. E a gente tem muita coisa para agradecer a Ele. Deus tem muito mais do que você pode contar. Mas você precisa abrir os olhos, como eu falei no início. Abrir os ouvidos também, escutar os ouvidos, né? Ter ouvidos para ouvir, coração para perceber. Saia da sua tenda. Levante sua cabeça, comece a contar as estrelas. Creia na vitória de Deus. Creia na possibilidade de Deus fazer coisas grandes. Aumente a sua expectativa. Às vezes sua expectativa é pequena. Creia na possibilidade, sabe, na salvação de sua casa. Creia na bem-aventurança de seus filhos.
Às vezes, o problema é que a gente parou de contar as estrelas, de contar as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Ore por algo grande hoje. Ore por um milagre. Conte suas estrelas. Abraão venceu os seus limites e crê em Deus. Eu acho que é isso que precisa, é você vencer os seus limites, é vencer você mesmo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente precisa entender isso. E o final do verso 6, aí no verso 6 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Você sabe como era a salvação no Antigo Testamento? Às vezes as pessoas dizem, não, a salvação hoje pela graça, no Novo Testamento é pela fé. Mas o texto nos mostra aí que a salvação no Antigo Testamento também era pela fé. Porque vai dizer o texto, Abraão creu, Abraão teve fé e isso lhe foi atribuído para a justiça. A salvação no Antigo Testamento era no Messias que ainda ia vir. Hoje, a nossa fé é no Messias que já veio. Abraão foi justificado por Deus por meio da sua fé. Abraão, o pai de todos os que creem, foi salvo do mesmo jeito que nós o somos há 4.000 anos depois. Ele creu e foi salvo. Você, quando deposita sua confiança na pessoa e na obra de Cristo, também é salvo. Deus é poderoso, queridos. Lembre-se disso. Deus é poderoso para quebrar os seus limites. Ouça a palavra de Deus e as promessas dele se cumprirão em sua vida. Seu corpo será fortalecido, sua cabeça se levantará, você não mais olhará para os problemas, mas para o céu. Talvez você esteja amargurado, pensando, as coisas não acontecem na minha vida. Talvez você ainda esteja desanimado, triste, decepcionado, frustrado com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, sei lá, com a igreja, com o ministério, com o trabalho, com você mesmo. Erga a sua cabeça, conte as estrelas. Sabe por quê? Porque o Criador das estrelas é o seu Deus. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Verso 1, depois destes acontecimentos, o texto nos mostra, daí em diante, que Deus começou a escrever uma nova história na vida de Abraão. Talvez, até este momento, você tenha sido um colecionador de derrotas. Você só vê problemas, você olha para a vida e só enxerga as paredes da tenda. Saia dessa cabana. O projeto de Deus é maior do que o seu. Levante a cabeça e dê um passo de fé para vencer as suas dificuldades. Saia da sua tenda e conte as estrelas. Não olhe para trás, olhe para cima. O Salmo 121 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Um tempo novo está surgindo em sua vida. Você crê nisso? A vitória é sua pela fé, em nome de Jesus. As bênçãos serão maiores do que a sua capacidade de contar. Comece a contar as estrelas. É isso, queridos. Essa palavra maravilhosa que Deus falou no meu coração essa semana, né? De renovo espiritual para a nossa vida, de renovar a nossa fé, de renovar a nossa esperança, né? De crer nas promessas de Deus para a nossa vida, né? A gente não pode parar de crer nisso. Então, agradecer a Deus por mais um programa, Reconciliação e Graça, por mais um momento especial aqui, de estarmos aqui, né? Louvando, engrandecendo, pregando a palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos da nossa igreja, nossa família episcopal. Mandar um abraço para Jackson, para Davi, para Esté, estão eles sintonizados, né? Ligados com a gente aí. Todos vocês também, todos os ouvintes. Né? Uma semana abençoada na presença de Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Você ouviu Reconciliação e Graça,